Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, Frei Fabiano de Cristo, e pedindo a Deus e a Jesus, por nossa família, por todos os nossos amigos queridos, por todos aqueles que necessitam, pelos que se encontram nos hospitais, acamados, pelos que se encontram pelas ruas. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos e que fortaleça na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio é um cofre onde se recolhiam as oferendas para o culto. Observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. Muitos que eram ricos deitavam com a mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequeninas moedas, que importavam R$1, e convocando seus discípulos lhe disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Muita gente lamenta por não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns, mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmo, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de enriquecer, de um golpe e sem sacrifício, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas, e assim por diante. Quer dizer do que esperam encontrar para o secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem e nem compreendem o sagrado objetivo do espírito,
e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens, mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, item 294 e 295. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal, deve consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Esse trecho aqui é bastante importante, né? Porque sempre somos convidados a trabalhar na seara do bem, em prol do outro. E não necessariamente precisamos empenhar ali a moeda, como está falando aqui. Basta, como ele nos diz, enxugar as lágrimas, direcionar um sorriso, acalentar um irmão que está em sofrimento, né? Dispor do nosso tempo para estar ali, acolhendo aqueles que precisam. E isso não precisa de dinheiro, né? Não precisa dispor de nenhum recurso, a não ser o recurso do tempo, do amor, que para nós é a prática da caridade. É assim que conseguimos exercitá-la, né? Continuando, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui que eu pulei um trechinho. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar alguma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, é o que a gente estava comentando, né? Do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros. Isso também é esmola do pobre, o óbolo da viúva, como nos diz o Evangelho, tá? Então, existem muitas formas de praticar a caridade, né? Não só a caridade material, mas a caridade moral, né? Que possamos agora, nessa retomada, principalmente agora, né? Que a gente já está, graças a Deus, né? Não diria que acabou essa pandemia, porque a gente ainda sabe dos cuidados que precisa se ter, né? Mas agora que está sendo mais flexível, as flexibilizações estão sendo feitas, que possamos dispor do nosso tempo em prol do outro, né? E se a gente pensar como nós fomos beneficiados, né? Como Deus nos amparou, como tivemos um amparo, né? Precisamos retribuir isso, né? E nada melhor do que a caridade e através do amor, né? Continuando, convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça
que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando derem algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que retribuir, mas se te há isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 15 e 15. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras absurdas, se tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procurarmos estender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que em lugar dos amigos fosse necessário reunir à mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes que produzissem um efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que retribuir, com que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas na retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o seu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir, e por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem? Como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é por vezes a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Então, a questão da troca, né? Muitas vezes convidando já no intuito que o outro nos convide. Isso não é caridade. Por isso que o Evangelho se refere à questão dos pobres. Na verdade, é para a gente não querer retribuição daquilo que se faz para o outro, né? Mas aí, como eu disse, também é um exercício. Precisamos colocar em prática, né? Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso, ajudai o mais possível aos infelizes, dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair do seu invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Sabemos que tanto a prova da riqueza quanto a prova
da pobreza, né? São momentos que a gente precisa encarnar, são situações que precisamos vivenciar para o nosso próprio aprimoramento, para a nossa evolução, né? E às vezes, quantas vezes a gente fala assim, poxa, eu queria ter mais, né? Eu queria ter dinheiro, eu queria ganhar a loteria, eu queria, né? E aí, só que dentro desse contexto também vem as dificuldades, né? Porque não é fácil, né? Junto da prova da riqueza vem a questão do orgulho, da vaidade, de estar preso aos bens materiais, né? E será que a gente está numa condição, como diz aqui, de olhar para o próximo, de se doar, de doar aquilo que não nos é necessário, né? E de doar também aquilo que for, porque a caridade, como ele diz aqui, não é só do supérfluo, não é tirar aquela roupa que está rasgada do armário e doar para o outro, é tirar aquela que eu gosto, é aquela que eu gosto de vestir todos os dias, é aquele tênis que eu adoro usar, é ver uma pessoa e entregá-lo. Essa é a verdadeira caridade, né? E às vezes é difícil, porque a gente está muito apegado à matéria, aos bens materiais, né? Uma vez, numa visita uma, uma casa, foi até na época do Natal, nós fomos levar a cesta aqui, o centro, uma vez por ano a gente vai visitar as famílias e leva, né? Enfim, chegando nessa casa, essa senhora nos deu a maior prova de caridade. E aí me fez pensar, né? Muitas vezes a gente pega um alimento, vai levar, né, até a casa, né? E chegando sentindo que ali estamos fazendo e praticando a caridade, mas o exemplo que ela deu foi da verdadeira caridade, porque quando chegamos lá na casa dela, ela não tinha nada, não tinha absolutamente nada, dormia numa casinha com bloco, uma casinha de madeira que tinha blocos no chão e folha de papelão com um colchão, né? Essa era a caminha dela. E aí quando nós chegamos, ela começou a chorar agradecendo a Deus. Por quê? Porque ela não tinha mais alimento. Só que o que ela mostrou? O potinho de arroz que estava vazio e que ela tinha acabado de dividir com uma família que morava ao lado, porque ela tinha tanta fé e confiança que Deus ia trazer aquele alimento, né? Que ela, no momento que recebeu a cesta, dividiu entre ela e entre a outra família que também precisava. Você vê, mesmo estando numa dificuldade, mesmo estando ali sem nada, lembrou de dividir aquilo que recebeu com o próximo. Isso me marcou. Eu nunca vou esquecer esse exemplo vivo de caridade. Por isso que eu comentei no começo da nossa conversa, que é um exercício que precisamos colocar em prática, né? E em busca desses exemplos que vão nos marcar no coração, como um norte a ser seguido, assim como os exemplos de Jesus, né? Continuando aqui, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai ou um amigo, afastais para longe. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, o que não obstante é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade.
Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Eis o merecimento, que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenham dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre, repelido, talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Então tá aqui, né? O que o Evangelho nos diz sobre a caridade moral, né? E como ele fala, não é fácil essa situação de se fazer calar quando o outro, né, está falando, de não ligar quando sabemos que a palavra está sendo irônica, né? Perdoar também é caridade, né? E para finalizarmos a leitura de hoje, eu trago um texto extraído do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Espíritos Diversos. Esse texto é de André Luiz e o item é o 70, na tarefa de ajudar. É uma citação desse capítulo 13 e o item 11 que nós estamos estudando. E o texto nos diz: auxilie a quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, porém não se desobrigue de contribuir com sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre à mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com um livro nobre. Seja um intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral, nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Dê ao máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos,
buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. André Luiz. Então, que possamos, colocar em prática essa caridade, a caridade material e a caridade moral, que possamos nos doar um pouco em prol do outro, Fiquem com Deus, boa semana a todos.